10h22, muito bom dia. Temos então tudo preparado para mais uma edição do Visto Fora com o Olivier Bonamici aqui em estúdio, a Begonha Nhigas a partir de Vigo, na Galiza. Bom dia aos dois. Bom dia. Onde é que está a Begonha? Já há de vir. Estou acá. Olá, estou Muito aqui bom dia. ahogando-me. Eu estava a ouvir. Muito bem, connosco também o jornalista da Renascença Miguel Coelho para conversarmos então sobre alguns temas que marcaram a semana. Sim, para conversarmos mais e cantarmos menos. Como convém. Mas começávamos, se calhar, por falar aqui do tema especialmente sério que é o Mundial de Futebol, com boas notícias para todos os presentes, uma vez que tanto Portugal como Espanha como França conseguiram apurar-se as três seleções para os oitavos de final, embora a Espanha ontem, a Begonha, tenha passado por um susto. Mais do que um susto. Foi terrível. Eu sofri muitíssimo. Acho que quase todos os espanhóis sofrimos muitíssimo. Ficaste com os olhos em bico. Sí, realmente. Porque Espanha não reagiu. Depois do primeiro golo do Chapao, não reagiu. Eu continuo a achar que aquela bola saiu totalmente, mas pronto, é outra coisa. A falta de reação de Espanha, num primeiro momento pode ter sido incapacidade, se calhar na parte final já foi mais cálculo em relação ao posicionamento para os jogos seguintes. Mas entre nós, quem sabe mais de futebol já se sabe, é o Olivier, com a fase de grupos quase concluída. Quem é que te parece, Olivier, mais favorito agora à vitória final? Índice de tugalidade. Eu diria que é muito complicado. O que é interessante no Mundial, sendo uma competição assim, é que é muito raro uma equipa entrar em grande ser campeão do mundo, o que pode não ser bom sinal para a Espanha. Porque normalmente uma equipa que ganha o Mundial, nem pode ser bom sinal nem para a Espanha nem para a França, que entraram muito bem no Mundial. E normalmente uma equipa que ganha o Mundial é uma equipa que começa um pouco na sombra, está um pouco na sombra e aos poucos vai melhorar, não é? Portanto, cuidado com Portugal. Eu adorava admito ver um quarto de final Portugal-Espanha, é possível. É isso, sim, muito provável mesmo. Eu fiquei com a ideia que a Espanha ontem geriu isso no sentido de não apanhar o Brasil nos quartos de final, mas sim Portugal. E Portugal-Espanha, que fosse isso. Portugal-Espanha nos quartos de final e depois pode haver então uma meia final entre a França e Portugal ou França e Espanha, mas pelo menos o que é bom para Portugal e para a Espanha é evitar o Brasil neste momento. Mas, olha, eu acho que o de ontem está-me a ouvir, verdade? Sim, está-me claro. a ouvir? Estamos, claro. Está bem, porque como antes não. Queres não é que eu estavam a cante? ouvir. Eu acho que sim. Siga. Mas eu acho que depois do jogo de ontem de Espanha, em Espanha não há pessoa que esteja confiante. Eu acho que só o Luís Henrique, que o selecionador nacional, está confiante na seleção. Mas deixa-me só acrescentar uma pequena coisa no fim. Quer dizer que é uma coisa que me faz sorrir um pouco em Portugal, é que tenho a certeza que mesmo que se Portugal ganhar no Mundial, Fernando Santos será também criticado, ou seja, já começa a ser. Bom, e Portugal ganha e as críticas vamos continuam. guardar isso para mais tarde, porque logo à tarde vamos ainda ter o Coreia do Sul-Portugal, vamos ver como corre. Deixemos o futebol para já, vamos às questões europeias. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, e na atualidade europeia, um dos temas que marcaram a semana, que ainda está por esclarecer, é o das cartas armadilhadas em Espanha. Já são 6. É um caso que continua a ser ainda investigado e que aparentemente está relacionado com alguém que se opõe ao apoio de Espanha à Ucrânia. Como é que este caso está a ser visto aí em Espanha, Begonha? Pois imaginem, com muita preocupação. O incrível é que a primeira carta armadilhada foi a parar a Moncloa, a residência do primeiro-ministro espanhol, Pedro Mas só Sánchez. se soube já esta semana. Exatamente, então calouse, o governo espanhol calou, e então isto começou-se a saber e oficializou-se, entre aspas, não é? Para a opinião pública, quando chegaram outras cartas armadilladas, como explicaste, foram até 6, destinadas a membros do governo espanhol, não é? Entre eles temos também, além do Pedro Sánchez, temos também a carta dirigida à ministra de Defensa espanhola. Temos também cartas dirigidas também a embaixadas, não é? A embaixada de Ucrânia em Madrid, por explicar assim rapidamente, mas isto é significativo. E depois outra coisa, que são em teoria, pelo que explicaram as autoridades espanholas, cartas feitas de um modo muito caseiro, o cual, e enviadas desde España. Sabemos que foran enviadas desde España, autoridades españolas e tamén da embaixada da Ucrania
en Madrid. Portanto, isto dá aínda máis confusao, porque son cartas, en principio, feitas non con moitos recursos, digamos. Sim, Quem está por trás disto? O que leva também as autoridades espanholas espanholas a apontarem para a tese de que será uma pessoa isolada que, no fundo, estará por detrás destas cartas armadilhadas. Olivia, na tua perspectiva, até que ponto estes casos preocupantes, claro, mas configuram aqui algum receio de regresso do terrorismo ou será um fenómeno mais isolado, de facto? Ligação, é evidente que os indícios apontam para que haja uma ligação entre isto que acontece em Espanha e a guerra na Ucrânia. Portanto, a investigação tem que correr, mas eu acho que tudo indica que haverá. E, agora, a Embaixada Russa oficialmente demarcou-se e condenou até estas ocorrências. Sim, mas já desmentiram outros factos e sabemos que aconteceram, portanto é preciso ter algum cuidado. Sim, debemos ter moito cuidado con isto. Eu non penso que sexa tan simples como están a dizer as autoridades españolas. Porque por que se esperou unha semana para oficializar isto? Estamos a falar de 6 cartas que ultrapasaran, é dizer, que conseguiran chegar até onde tiñan de chegar, é verdade que interceptaranse antes, mas chegaran a esses locais. Bem, nós ainda recentemente tivemos aqui o Presidente da República Portuguesa a revelar que ao longo dos anos tem recebido muitas cartas até com balas. Portanto, enfim, pode não ser tão inusitado como parece. Isto aqui só para dar uma nota de Portugalidade também aqui a este tema europeu. Sendo que tivemos também a semana marcada pela proposta de Bruxelas de criar um tribunal especializado para julgar crimes de agressão da Rússia contra a Ucrânia, no âmbito da guerra que está em curso. O que é que te parece, Olivier, esta ideia? Se faz sentido um tribunal especializado de iniciativa da União Europeia quando já existe o Tribunal Penal Internacional? Sim, mas a questão é que o Tribunal Penal Internacional tem uma competência que é para julgar os crimes de guerra contra a humanidade e os genocídios. Não é o caso. Portanto, não estou a dizer que não haja, estou a dizer que neste caso seria para julgar a Rússia, os dirigentes russos, para o crime chamado de agressão. E neste caso não há a competência do Tribunal Penal Internacional. Agora, que faz sentido, faz completamente o sentido. E sobretudo também porque pode haver, aconteceu na Alemanha, num tribunal especial de Nuremberg, que quando há esta possibilidade, não é, alguns, na altura, na Alemanha, havia responsáveis nazis que entraram em conversas com os aliados para eles evitarem absolutamente serem julgados. E isto pode, às vezes, favorecer também as informações que podem transmitir aos aliados. Portanto, eu acho que sim, isso deve ser avançado e agora, isto que não é simples, claro que não é simples, porque é um processo muito, muito complexo. Begonha? Sí, é moito complexo, mas a mí pareceme unha boa idea. Eu acho que os eurodeputados e a Comisión Europea xa non saben que máis facer, non é? Isto estáse a pensarse en novas sanções, como falábamos no outro día, en novos camiños para presionar a Rusia. E isto é unha maneira de presionar, porque os oligarcas rusos son persoas moito próximas ao Putin, mesmo moito, e foran algúns, outros deixaran de estar, mas que se enriqueceran grazas ao apoio do Putin. Entón, ese diñeiro é un diñeiro, digamos, que está suso, é un diñeiro que non foi gaño da mellor maneira, portanto, por que non empregar este diñeiro para reconstruir a Ucrania? Pareceme que é unha maneira tamén de presionar e de ser efetivos. Essa, apesar de tudo, poderá ser a solução mais fácil de obter, não é? Conseguir congelar esses bens e canalizá-los para a reconstrução da Ucrânia. Mais problemático é aplicar eventuais penas que venham a ser determinadas no âmbito dos crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Sí, eso dependerá de cada tribunal, dos diferentes países, não é? É verdade que... E neste caso do Tribunal Especializado que a Comissão agora propôs. Claro, este tribunal especializado vai ser específico para isto, mas depois, como somos 27 Estados-membros, cada Estado-membro temos unhas leis e unhas definições para determinados crimes. Por iso, en teoría, é interesante, mas é difícil depois
de conseguir isto, non é? A ver, como é que se delimitan as funções e até onde que pode chegar este tribunal. Precisamente porque cada país é soberano e tem umas leis específicas. Para mim, isso é o mais difícil neste caso. Bom, e atravessamos para já o Atlântico, porque ontem tivemos a cimeira Emmanuel Macron-Joe Biden, dias depois das críticas do presidente francês à chamada lei de redução da inflação que foi proposta por Biden e que, segundo Macron, prejudica as empresas europeias devido aos apoios e ao proteccionismo que Biden pretende conferir às empresas norte-americanas. Será, Olivia, que o jantar de ontem na Casa Branca contribuiu para acalmar os ânimos? Pelo menos Biden prometeu corrigir alguns aspectos da lei. Macron não conseguiu rigorosamente nada. Vamos ver depois o que pode acontecer, mas eu acho que foi mais uma forma de Macron de mostrar o seu descontentamento, eu diria com toda a razão, o presidente francês neste caso, porque de facto é uma espécie de cinismo, na minha opinião, dos Estados Unidos, que de facto estão a se esquecer completamente das regras mínimas da concorrência, mas no entanto, eu diria que ao mesmo tempo Macron tem razão e ao mesmo tempo há uma certa hipocrisia, que é quando os europeus lamentam os Estados Unidos, ou seja, acusam os Estados Unidos mais ou menos de aproveitarem muito a situação da guerra, das exportações, por exemplo, do gás natural, mas quem é que quis esta situação? São os europeus. Quem é que foi dependente do gás russo? Foi a Alemanha. Quem é que recusou o projeto do gasoduto nos Pirineus? Foi a França. Portanto, são países que criaram uma certa dependência em relação à Rússia e falta de autodependência e depois acusam os Estados Unidos de ganharem dinheiro com a guerra. Que hipocrisia. Acho que vais ser convocado por Portugal e Espanha como testemunha quando chegar à altura de dirimir essa questão do gasoduto com França. Bem, e a Begonha quer falar ainda de uma lei que acaba de entrar em vigor bem a tempo dos presentes de Natal e que proíbe a publicidade sexista a brinquedos. Uma lei espanhola que parece fazer acabar com que as meninas brinquem com bonecas, os meninos com bolas de futebol. É assim, Begonha? Hai unha confusão total. En España está tudo do avesso, realmente. Eu acho que ás veces xa estamos a exagerar. En España o Ministerio de Consumo, neste caso, promulgou unha lei que xa comenzou a operar e está xa activo desde ontem, día 1 de decembro, que proíbe, como explicabas, proíbe mesmo a publicidade, imaginen, nas televisores, nos canais que ven os nosos fillos, non é? De deseños animados, de publicidade, por exemplo, de bonecas, como dicías, onde só aparezan, imagina, unha miúda menina a brincar, ten de aparecer tamén un miúdo acompañar a menina a brincar. E, por exemplo, os brinquedos con unha bola de futebol, por exemplo, de meninos, entre aspas, non se poden só asociar a meninos. Tamén teñen de aparecer meninas. Entón, isto, a polémica está servida, porque moitas tamén casas de empresas deste tipo de brinquedos xa tiñan feita até a publicidade e contratada para emitir nas radios e nas televisores. Mas eu só queria referir que é um debate também que existe em outros países, não é? Mas eu queria referir que a pergunta do Miguel, eu sei como é que é o Miguel, ela é provocatória, porque a lei espanhola não proíbe em nada as meninas a brincar com os bonecos e os meninos com bolas de futebol. Claro. A Begonha diz bem que se tratava da publicidade, não é? Agora, eu queria referir um ponto aqui que me choca na lei um pouco espanhola, que é, se, por exemplo, vamos imaginar um rapaz que passa a ferro, não é? Imagina um brinquedo de passar a ferro numa publicidade. Sim, a mim não me choca, porque, por exemplo, porque eu passo a ferro lá em casa. Exatamente. E não me choca em nada. O problema para mim aqui não é, eles podiam perfeitamente integrar uma menina a jogar com bola de futebol, um rapaz a passar a ferro, quem vê um problema nenhum. Eu acho que ninguém. O problema é que é quando é o radicalismo através de uma lei. Isto é que é o problema. Isso é. Quando... E mais, eu só queria terminar uma coisa que vai acontecer rapidamente numa televisão, um pouco importa onde. Estava a falar com uma mulher e estava a fazer uma pergunta, um quiz sobre o futebol. E a rapariga respondeu corretamente. E a minha resposta foi: uau! Parabéns, porque era uma pergunta complicada, não é? Mas eu não disse parabéns porque tu és uma mulher. Eu só respondi parabéns. Tivesse sido homem. E esta rapariga responde em direto:
Mas tu dizes isto porque eu sou uma mulher. Oh. Mas estás a ver? Ou seja, não podemos entrar num radicalismo atual que é inacreditável. Ao mesmo tempo, abrir também o espírito. Sim. Bom, estamos no Mas visto... isso Begonha, é, temos isso que é avançar, o que... temos que avançar, Sim, mas Begonha. eu só quero dizer uma pequena ideia, e é que esta é a base, é dizer, por iso a polémica en España, porque se tú estás entre aspas, ainda que non se xa obrigar, mas quase obrigar, non é? Para determinar e facer así, non é? Esta lei e os brinquedos as bonecas non son só para meninas, mas tú estás a exigir a facer a publicidade así con meninas e meninos, tú non estás a deixar liberdade, non Muito é? bem. Aos fabricantes e aos Ficou a tua anunciantes. ideia, E esse é o problema, ficou a tua o ideia, radicalismo. Begonha. Estamos no Visto de Fora com o Begonha Iniguez e o Olivier Bonamici e já a seguir vamos aos temas nacionais da semana, mas aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre às sextas é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá temos hoje a posse dos novos secretários de Estado. Entre entradas e mudanças de pasta temos 6 alterações. Será apenas uma mini remodelação de rotina, Olivier, ou será mais do que isso? Do rotina, mas já é muito, é 4 semanas muita do rotina. Visto de Fora, comentamos a demissão do membro do governo, portanto, estou a exagerar, mas já é muito. E quando o Marcelo Rebelo de Sousa diz que uma mini remodelação é a coisa mais natural do mundo, ele tem razão. Só que... Neste governo está a tornar-se a coisa mais natural do mundo. É isso, quer dizer, só que já não é uma mini, ou seja, é como um café que quando tu bebes 4 minis igual 2 médias, não é? Não, mas, ou seja, já não é uma mini modulação. Quando uma mini modulação que é depois passado um, daqui a 2 anos, metade do governo continuando assim, terá de ir embora. Portanto, é uma situação, vê-se que há alguma falta de governação. Olha, e esta pouco questão de pânico, diria. de António Costa chamar agora para seu adjunto Mendonça Mendes, que é irmão da ministra adjunta Ana Catarina Mendes. Teremos assim uma família de adjuntos. Não poderá ser aqui mais um facto a dar razão às vozes que ao longo do tempo têm denunciado o excesso de relações familiares no PS e neste caso no próprio governo? Tiraste-me a ideia da boca, Miguel, porque precisamente é o que eu ia dizer, non é? É que o núcleo duro do Costa estás a fechar cada vez máis, é dizer, cada vez são menos, cada vez os boys e as girls son máis próximos do propio primeiro-ministro e, desde logo, de mini remodelação nada, porque en 5 meses tivemos 10 alterações. E para min non é desculpa dizer que son secretarios de Estado. Xa caíran ministros, como unha ministra moito forte, como a ministra de Saúde, e depois estamos a ter o caso do secretario de Estado adxunto, como explicabas, que é un posto de moita responsabilidade, porque se articula directamente, faz de articulación entre o primeiro-ministro e o resto do goberno, e este secretario de Estado se sinta na mesa do Consello de Ministros, é dizer, ten un estatuto especial e, além disso, é irmão dunha das persoas, das colaboradoras mais diretas do António Costa, de Ana Catarina Mendes, desde há anos. O que é curioso é que isto não é a primeira vez que acontece em Portugal, e até aconteceu com Francisco Pinto Balsemão, com os irmãos Hortas. Eu acho que em Portugal, quando há uma familiar, temos que colocar um S no fim. Hein? Portanto, os irmãos Hortas, mas eu estou curioso porque, na altura, não estava em Portugal, mas eu acho que até aposto que não levantou tanta polémica como agora com os irmãos Mendes, porque estamos em outra fase do campeonato em que todas estas questões são muito mais sensíveis do que outrora. No, e depois que temos, desculpen, depois temos outra coisa, que estamos numa época de crise, na época na que os nosos gobernantes deben dar exemplo de poupanza e, por exemplo, no Ministerio das Finanzas criouse máis unha nova Secretaría de Estado. Portanto, máis persoas dentro do que é o staff do goberno. Então, eu non percebo moito ben que é o que está a acontecer. É dizer, eu acho que un bocadinho de confusão, de desgaste e de falta, digamos, de rumo neste momento no governo português. Begonha, eu ia pedir-te só, por favor, se te podias aproximar o mais possível do microfone,
porque Sim. estás a chegar com um som que não é dos melhores e já agora Ok. pedimos desculpa por isso também. E uma vez que Ok. estamos também a ficar já curtos de tempo, pedi a vossa opinião sobre outro dos episódios que marcaram a semana, este em torno do projeto para despenalizar a eutanásia. A votação chegou a estar marcada, apesar de muitas críticas de diferentes setores da sociedade, e ainda esta semana ouvimos aqui na Renascença as declarações de Cavaco Silva. O certo é que, à última hora, uma alteração introduzida por sinal de madrugada pelo PS no texto do diploma levou a um novo adiamento. Olivier, isto só por si não será estranho quanto à forma como todo este processo tem decorrido? Se vê-se que é uma questão que divide profundamente a sociedade portuguesa. E eu acho que também é por causa desta divisão que estamos a assistir a tudo isso, não é? Porque vemos que até há pessoas com pensamento completamente diferentes que nesta questão partilham as mesmas opiniões. Vou dar dois, tu deste o exemplo do Cavaco Silva, mas vou dar o exemplo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Partido Chega. Portanto, vimos até no debate presidencial que há grandes diferenças e até na forma de conceber o catolicismo com o Presidente da República a fazer referência ao Papa Francisco e o André Ventura será mais, eu diria, mais perto do Papa Bento XVI, mas são questões super interessantes e que mostram esta divisão. E esta divisão acontece também porque o povo português não está a ser consultado. Portanto, é a via parlamentar. A grande questão aqui da pergunta é que pergunta colocar. Porque sobre o problema da pergunta, que para mim seria uma das Isso soluções... num eventual referendo, é isso? Exatamente, sim. Para mim seria uma das soluções. O problema da pergunta é qual é a pergunta que tu podes fazer sem ser tendenciosa. Isto é o grande problema da pergunta sobre a eutanásia, sobre uma questão tão grave que é a eutanásia. Qual é a pergunta real? E tudo isto faz com que, vê-se através do caso português, da complexidade. E rapidamente o caso francês era igual, a França, a eutanásia é proibida. Vê-se que a maior parte das sondagens da população francesa é favorável, mas também existem opiniões pessoais de pessoas que são da esquerda, pessoas que são do centro político, mas que discordam disto. Portanto, é sempre um caso complexo. A tua perspectiva, Begonha, com a brevidade possível. Sí, no, da miña perspectiva eu concordo 100% co que explicaba Olivier. En España realmente está permitida a eutanasia, é unha lei orgánica que despenaliza a axuda médica para o que se chama morir dignamente, non é? Como unha persoa en enfermedade en fase terminal desde a humano aproximadamente ano e tal, mas tamén houve moita polémica. Mas no caso dun referendo, un referendo sempre é un problema, como explicaba moito ben Olivier, que pergunta, en que termos facer a pergunta se está a favor ou en contra. É o mesmo que, por exemplo, no caso da Cataluña, se agora se decidir un referéndum, un novo referéndum, para se Cataluña é independente ou non. Como é que se plantea isto? Então, Seja como for, grave, independentemente da questão da pergunta, neste caso também estarão outras pessoas a decidir por nós, neste caso os deputados. Sí, non, mas depois que é un tema que, como non é consensual, e xa se demostrou que na sociedade portuguesa há unha divisão, tal cual, 50%, 50%, há unha divisão brutal neste tema. E então, debe-se ter en conta tamén que quando non há unha opinión maioritaria que está a favor disto, e é un tema tan sensível, cualquier paso que se dea se debe facer moito ben feito. E unha pergunta tendenciosa pode dar lugar a que realmente se consiga o objetivo que quer o governo neste caso. Muito bem. Não? Temos de avançar neste Visto Fora. Agora chegou a altura do teste de frição de língua portuguesa. É o nosso habitual índice de tugalidade. Agora sim. Índice de tugalidade. Bom, o objetivo já se sabe, é dizerem-nos o significado de uma expressão portuguesa, provando assim que Portugal já não tem segredos para vocês. E esta semana tenho de explicar o que quer dizer, eu acho que esta sabem de certeza. Dourar a pílula.
Não fazer nada. Descansar. Isto eu sei. Isto eu É o sei. teu sonho, é o teu sonho, não pode ser. Ai. Não é? Não me dores a pílula. Não, dourar a pílula é fazer a pelota. Fazer a pelota. Que é isso? Que nos dizemos. Que é isso? Por exemplo, não me dores, en español pelo menos cuando se diz, no me dores a pila, que en este caso no se puede ser así, no me dores a pílula, ¿no? Sería en portugués. Mas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no me deas tantos, no me digas coisas tan positivas cuando no acreditas niso. Non me digas é capaz de estar próximo, sim. que son moito simpático cuando non sou simpático. Ou non me intentes convencer, ou non me intentes dizer que sou maravilloso quando tú o que queres é que eu É faças praticamente isto. isso, Paulino. Queres isso. explicar? É dourar a pílula, é mascarar a verdade, tentar apresentar alguma coisa Claro. negativa ou desagradável como sendo melhor do que aquilo que realmente é, não é? Os governos, por Exatamente. exemplo, tentam muitas vezes dourar a pílula e fazer crer que a realidade não é assim tão má, não é? Agora, Exatamente. agora eu vou-vos confessar uma coisa. A vergonha da vergonha é que vou-vos dizer qual é essa expressão em francês, como é que ela é. Como é? Dorer la pilule. A sério? Ai, Olivier, Isto é que é a Olivier. vergonha. Agora apanhei a vergonha. Ni francês, ni espanhol, ni português. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, no Visto de Fora, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao pior, Begonha. Pois o pior ten a ver, moito a ver, con estes días previos ao Natal, nos que eu estou a ver as persoas moito preocupadas. Por un lado, as persoas con un consumo desenfrenado, non é? Tipo, como se non houvese amañá, tipo, non se sabe o que vai acontecer, deixo de lado as miñas poupanzas e gasto tudo e máis alguma coisa. E por outro lado, estou a ver persoas mesmo preocupadas e que están a cortar moito e que van cortar moito tamén neste Natal. Agora que se está a prepararse pois, as consoadas, se están a preparar os xantares de Natal, e entón há unha grande contradición. Neste momento estamos divididos nas nosas sociedades, en España e en Portugal, con isto do consumo navideño, non é? Mas non deixa de haber unha preocupación que está a crecer cada día, non Há uma é? solução, Com o por exemplo, tema da que crise. vai passar por minha casa com a família toda, é a história do amigo secreto. Cada um só dá um presente e pronto, e acabou a conversa. Olha, uma boa ideia. Pois, o teu negativo, Olivier. Bem, eu tentei encontrar um negativo e positivo, tem a ver com o Mundial de Futebol. O Mundial de Futebol, o negativo para mim esta semana tem a ver com o tempo que passa, porque nós todos aqui no estúdio, neste momento, temos todos filhos adolescentes, ou jovens adultos. E o que é que acontece? É que pela primeira vez da minha vida, no jogo de futebol, todos os anos o meu filho via os jogos comigo, não é? Até que acontece o primeiro jogo do Portugal contra o Ghana, se não me engano, exatamente o Ghana. Eu estava todo contente e de repente o meu filho que tem 17 anos, e lá, vou ouvir pela primeira vez da minha vida esta palavra dura. Eu digo, então filho, vamos ver o filho. E ele, não sei, eu acho que vou ver os jogos com meus amigos. Olha, bem-vindo ao clube. Uau! E lá pensei, uau, o tempo que passa, ele já vê Pois é. os jogos Vamos avançar. sem o papá. Pois, bem-vindo ao clube. O teu positivo, Begonha. Ai, Olivier, os fillos crecen, non é? Os fillos crecen. Oia, pois para mí o positivo é un proxecto que se chama Ponte nas Ondas. Os nosos É o quê? ouvintes... Ponte nas Ondas. A que non saben o que é? Ponte nas Ondas ten 25 anos e é un proxecto transfronterizo de radio escolar que comenzou no norte de Portugal con escolas do norte de Portugal, dun lado do Miño e do outro, e da Galiza, do sur da provincia de Pontevedra. Há 25 anos, mestres dun lado e outro, profesores de ensino básico, a misturar meninos dun lado e outro. Este proxecto foi ontem recoñecido pela UNESCO como proxecto cultural de referencia transfronteirizo. Muito bem. Unha salva de palmas pela radio escolar en directo. Muito bem. O teu positivo, Olivier. Um positivo tem a ver também com o Mundial e o positivo tem a ver com o Mundial também, que nós todos conhecemos a nosso lado em Portugal, é algo de raro em Portugal. Em França é muito mais, mas é muito raro em Portugal
sobretudo os homens que não gostam do futebol. É muito raro mesmo. Mas eu conheço e às vezes o positivo faz-me rir porque é um homem que vive, está a sofrer com isso, porque muitas vezes já está socialmente, é sempre, já viste o jogo? E ele, coitado, não percebe rigorosamente nada. E este rapaz foi convidado, isto é história brutal, será positivo da semana, foi convidado por uma televisão em Portugal, porque é francês, vive aqui há muitos anos como eu, e foi convidado um dia para comentar o jogo da França, da sua alegria. Só que ele não percebe nada de futebol. E ele chegou no estúdio, enviou uma mensagem antes e dizia: Olivier, desesperam, o que é que eu tenho que dizer? E respondi-lhe: olha, é assim, vai-te safar, tu dizes uma coisa que ninguém entende, que é o 4-4-2 tática, e vai dizer non-stop 4-4-2. E ele, na televisão, disse: a França jogou bem em 4-4-2. Bom, é o final de mais um Visto de Fora com o Olivier Bonamici, a Begonha Nigas, o Miguel Coelho. Bom fim de semana a todos, até à próxima semana. Bom fim de Bom fim de semana. semana. Muito obrigado. Tchau.